Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Quem gosta de dinheiro? E todo mundo cuida dele, certo? Errado. Conhecer mais sobre o universo do dinheiro é essencial para aumentar a nossa qualidade de vida. Todo mundo sabe que uma boa educação é fundamental na vida de todos nós. É na escola que normalmente a gente aprende a ler, escrever e a partir daí a gente começa a entender melhor o mundo ao nosso redor. História, física, química, todo o conhecimento que a gente adquire nos anos de escola serviu para formar culturas e aptidões profissionais que hoje a gente usa no dia a dia. Só que muitos não tiveram a oportunidade de se educar numa matéria muito importante na vida de qualquer pessoa, o dinheiro. A gente precisa saber ganhar, poupar e também gastar dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro é muito importante na vida das pessoas. Ninguém vive hoje em dia sem. Todo mundo quer ter uma vida gostosa, saudável, com a mente em paz para poder desfrutar cada momento e, claro, condições para ter tranquilidade na hora do aperto. E para conquistar essa qualidade de vida, um fator importante é ter equilíbrio nas finanças. Ah, Camila, mas o que a educação financeira tem a ver com qualidade de vida? Tem tudo a ver. A falta de educação financeira pode levar a uma vida de oscilações econômicas com graves consequências emocionais. O grande objetivo da educação financeira é criar uma relação saudável entre o teu dinheiro e o teu futuro. Os 3 pontos básicos da educação financeira são: primeiro, como ganhar dinheiro. Aprender a ganhar dinheiro é fundamental, porque hoje ter nível superior não é garantia de futuro tranquilo. E a expectativa de vida do ser humano hoje é muito maior. As próximas gerações vão viver 120 ou 130 anos. Vão viver mais tempo do que as gerações anteriores e para isso vão precisar guardar mais dinheiro sim, para poder viver durante muito mais tempo e não depender de filhos ou do governo. Todo mundo precisa estar preparado financeiramente para se reorganizar e enfrentar situações inéditas também. O segundo ponto é como poupar. Todo mundo sabe que a gente precisa ter uma reserva, mas muitos não sabem que poupar é prazeroso e leva a uma vida equilibrada. Poupar é adiar o consumo presente visando um consumo maior no futuro. E o terceiro ponto é como gastar. Saber como gastar dinheiro não é uma tarefa fácil. Ser capaz de escolher o que é melhor agora, levando em conta o que é importante, exige bom senso e experiência. Quais são as etapas da vida financeira? Capacitação é o momento em que a gente se dedica aos estudos e à qualificação para a gente ter uma renda legal no futuro. Depois disso vem a construção, o momento em que a gente põe os conhecimentos no mundo em forma de trabalho em troca de dinheiro. É o momento em que fazemos dinheiro, gastamos dinheiro e também precisamos guardar parte dele para a próxima fase, que é a contemplação, o momento em que a gente vai usufruir com tranquilidade de tudo aquilo que a gente semeou durante a fase anterior. É a fase em que a gente não precisa mais trabalhar para pagar contas, porque a gente já tem um montante suficiente cujos juros são suficientes para pagar as nossas despesas. Vamos falar um pouquinho sobre consumo e consumismo também. O que anda mesmo em falta é saber a diferença entre desejo e uma real necessidade. Com as redes sociais, a sofisticação virou uma ditadura do padrão de consumo. Se algo não for sofisticado, não ganha o direito de ser qualificado como produto de qualidade. Como é que fica nessa história a delícia que é o pastel da feira com calda de cana e passear no parque de graça, sentar na grama, brincar no gira-gira com as crianças? Usar aquela camiseta branca de malha, aquela bem velha que a gente se recusa a jogar fora enquanto não rasgar. Sair de chinelo de dedo num domingo de manhã. Pelo critério da ditadura, tudo isso deveria ser jogado no lixo. A gente tem que voltar a enxergar a nobreza do que é simples. Quando tu gasta um dinheiro, tu não tá gastando um papel emitido pelo governo, mas as horas que tu investiu no teu trabalho. E porque tu te ama e te respeita, é melhor tu gastar o dinheiro com coisas que realmente têm um valor para ti. É importante identificar no nosso padrão de consumo quais são as reais necessidades e o que são só desejos, observando o que pode ser diminuído ou suprimido do nosso orçamento. Por exemplo, eu preciso de um tênis, mas eu desejo o que eu vi na vitrine que custa R$800. Ter um tênis de R$800 vai sanar a minha necessidade de ter um calçado novo. E também vai satisfazer o meu desejo de ostentar o tênis de marca. Ou seja, a ostentação do tênis vai ao encontro com a influência social que a gente falou. Não é necessariamente errado comprar um tênis de R$800. Desde que ele me ofereça o que eu procuro nele, né, no que diz respeito à qualidade, à durabilidade, não apenas como uma ferramenta de status social. E claro,
É importante que ele caiba no meu orçamento. O bom materialista é aquele que tira o proveito máximo dos bens materiais. Se tu tem uma coisa, usa ela até acabar. Seja um comprador consciente. Só destine teu dinheiro a itens de compra e de consumo que te tragam a maior dosagem de qualidade de vida possível. Evita bobagens que consomem dinheiro bom. Tipo, para que pedir 2 pizzas e acabar jogando fora a meia? Para que pagar contas com atraso, pagando multa, pagando juros? Para que pagar academia se tu não tá indo? Para que pagar um pacote de internet no celular que não consegue usar durante um mês? Economizar não é para quem tem pouco dinheiro ou para quem é mão fechada. Economizar é se planejar para dar um destino mais importante para os recursos que tu tem em mãos. Deixar de gastar com algo menos importante para gastar com algo mais importante. Além disso, antes de comprar, a gente tem que analisar a relação custo-benefício que aquele produto vai proporcionar. Vale a pena eu comprar alguma coisa que custa mais do que um modelo similar só porque tem um detalhe novo que provavelmente eu nunca vou usar? Se justifica eu pagar o triplo por um celular quando tem outro mais barato, só porque ele tem uma série de funções que eu nem sei para que serve? O ato de comprar indiscriminadamente é uma doença chamada oneomania, que atinge as pessoas caracterizadas como compradoras compulsivas. Então, nas compras, siga a regra dos 2 P's. Pense e pesquise. Primeiro pensa, eu preciso disso? Se eu não fizer esse gasto agora, isso vai me fazer falta nos próximos 2 meses? Eu acho realmente que esse é o melhor destino para o meu dinheiro? Se a resposta for sim, para as 3 perguntas, a gente parte para o segundo P, que é pesquisar. Sempre dá para conseguir mais barato. Existem diferenças gritantes de preço dos mesmos produtos das mesmas marcas e o Google está aí para nos ajudar a encontrar o melhor preço. E como se já não bastasse a ameaça ao nosso bolso, o consumismo é também o grande vilão do meio ambiente, não vamos esquecer disso. Do ponto de vista da natureza, a sociedade de consumo em que a gente vive hoje é insustentável. Mas se tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer nessa história toda, é que antes mesmo da gente ser consumidores, nós somos parte do planeta. Portanto, a forma como a gente consome nos afeta diretamente. E mais do que consumir muito, a gente tem consumido sem critérios. E agindo assim, a gente desperdiça não só os recursos do planeta, mas também muito do nosso dinheiro. Vamos falar um pouquinho também sobre a atividade dos bancos. Aqueles nossos grandes conhecidos têm um papel bem importante na economia. Em poder dos agentes superavitários, ou seja, os investidores, os bancos emprestam aos agentes deficitários, os devedores. Os bancos são, então, peças-chave que impulsionam o motor da economia de todo o país, porque esse é o dinheiro que as pessoas vão usar para consumir, mas também para criar novos negócios e novos empregos. E como é que o banco ganha dinheiro? Através das taxas de juros. Vamos então conhecer o conceito disso. De uma forma bem simples, a gente pode dizer que os juros representam o custo do dinheiro. Toda mercadoria, todo serviço tem um valor, um preço. E com o dinheiro não é diferente. Assim, da mesma forma que qualquer produto no mercado, o dinheiro pode ficar mais caro ou mais barato, o que é o mesmo que dizer que o juro pode subir ou cair. E quais são os fatores que afetam o preço do dinheiro? A inflação é um dos fatores que mexe muito com a taxa de juros. Inflação é a medição de preços de uma cesta de produtos todos os meses para identificar aumento ou redução dos preços. E o que determina o preço dos bens? A oferta e a procura determinam o preço deles, inclusive do dinheiro. Essa é uma lei da economia que se baseia no comportamento humano. Ela diz que quando tem excesso na oferta de um produto, o preço daquilo costuma cair. E o contrário também é verdadeiro. Um produto acaba ficando mais caro à medida que está em falta na praça. Uma das formas de controlar a inflação é através do aumento da taxa de juros. Com esse aumento, fica mais atrativo poupar do que consumir. E com as pessoas consumindo menos, os preços tendem a baixar. A maioria das pessoas acha que a taxa de juros alta é um grande mal, principalmente porque o crédito fica mais caro. Mas se tu tem um comportamento vermelho, eu diria que viver com juros altos pode ser mesmo o teu pior pesadelo. Mas se tu tem um comportamento azul em relação ao dinheiro, uma taxa de juros mais alta pode ser uma aliada. Geralmente, em épocas de juros mais altos, os investimentos atrelados aos juros de mercado costumam dar um maior retorno financeiro. No Brasil, a taxa básica de juros da economia se chama taxa Selic.
É como se fosse o preço do dinheiro no Brasil. E ela influencia tudo. Os juros que os bancos cobram quando tu faz um empréstimo, o rendimento de investimentos como o Tesouro Direto, o CDB, a poupança e até os preços das coisas que a gente compra. Ela é usada pelo Banco Central para controlar a inflação, ou seja, o aumento dos preços. Quando a inflação está alta, as coisas estão ficando mais caras mais rápido, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Isso deixa os juros mais altos, as pessoas consomem menos e os preços tendem a cair. Quando a economia está parada ou está crescendo devagar, o Banco Central baixa a Selic, porque isso facilita o crédito, estimula o consumo e o crescimento. Ela também é a fonte do nosso CDI, aquele índice que a gente tanto vê quando a gente vai pedir um empréstimo ou quando a gente vai investir algum valor. Se a Selic cai, o CDI cai junto. Se a taxa Selic sobe, o CDI sobe junto. Vamos aproveitar e falar de um grande aliado que a gente tem nas finanças, os juros compostos. Tu sabia que o dinheiro tem o poder de se multiplicar sozinho sem tu precisar fazer mais esforço? E que esse mesmo poder pode te afundar se estiver trabalhando contra ti? Os juros compostos são os juros sobre os juros. Isso significa que o rendimento de hoje vira base para o rendimento de amanhã. É como uma bola de neve que vai crescendo sozinha. Quanto mais tempo ela rola, maior ela fica. Ele é como o nosso escravo, passa o tempo todo trabalhando e nos trazendo dinheiro. Nosso único papel é alimentar ele com mais dinheiro. Imagina uma sementinha plantada hoje. Se tu regar e cuidar, amanhã ela vira uma mudinha, depois ela vira um arbusto e um dia ela vai virar uma árvore cheia de frutos. Com o dinheiro é exatamente igual. Quanto mais cedo a gente planta, mais frutos, mais rápido a gente colhe. Vamos a um exemplo. Duas mulheres que hoje têm 60 anos que começaram a investir mais cedo. A Ana investiu R$200 por mês a partir dos 20 anos e parou aos 35 anos. Hoje ela tem quase R$2 milhões. A Beatriz começou só aos 35 e investiu R$200 por mês até os 60. E sabe quanto ela tem? 376 mil. Mesmo investindo a metade do tempo, a Ana terminou com mais dinheiro com a Beatriz. Por quê? Porque o dinheiro da Ana teve mais tempo para render. E quanto mais tempo a gente deixa rendendo, mais rápido ele vai se multiplicando, porque vai gerando juros sobre os juros. Isso é juros compostos em ação. Agora pensa o contrário. Se tu faz uma dívida no cartão de crédito ou no cheque especial e vai empurrando, os juros compostos vão agindo. Só que nesse caso, eles estão engordando o lucro do banco, não o teu patrimônio. E em pouco tempo, uma dívida pequena vira uma bola de neve impagável. Ou seja, os juros compostos não dormem, eles estão sempre trabalhando. A única pergunta é, eles estão trabalhando a favor ou contra ti? Mais da metade das famílias brasileiras hoje vivem atoladas em faturas, em carnês, em parcelas. Para a gente conseguir ficar longe das dívidas, é importante a gente entender o que leva cada vez mais as pessoas a caírem na armadilha do crédito fácil. Para alguém assumir uma dívida, é preciso que tenha uma junção do desejo com uma oportunidade. No quesito desejo, estamos super bem servidos. Tem sempre alguém tentando mostrar como a gente vai ficar lindo naquele carro ou como aquele perfume vai nos ajudar nas nossas conquistas. Tem gente até que vai tentar te convencer que é muito fácil comprar aquele celular moderníssimo com prestações a perder de vista. Mas essa sedução só surte efeito quando do lado de cá a gente se deixa envolver pelo impulso do consumo. E a gente faz isso por diversos motivos, porque estamos tristes, felizes, ansiosos ou simplesmente porque a gente não para pensar em função de toda uma bagagem emocional que a gente carrega. Mas o desejo responde somente pela metade da equação que leva as pessoas a se endividarem. Junto com o impulso de consumir, é preciso que tenha oportunidade, os meios para se concretizar essa vontade. Ou seja, é preciso que tenha dinheiro disponível na praça. E aqui o crédito é fácil e abundante. E a verdade é que quando a gente está fazendo um financiamento, a gente não está comprando um bem, um celular, uma TV, uma viagem. A gente está comprando dinheiro. E assim que a gente acaba pagando muito mais caro pelo produto que a gente quer. E pode acreditar, no fundo ninguém quer comprar dinheiro. O que a gente quer mesmo é a TV, o celular ou a viagem.
Então, para que fique bem claro, desejo e oportunidade de contrair dívidas nunca vão faltar. E educação e disciplina é a base de tudo quando o assunto é dinheiro. Se ficar devendo já é ruim, não conseguir pagar é ainda pior. Então é hora de parar de fazer novas dívidas. As principais linhas de crédito disponíveis hoje são cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, o financiamento de carro e de imóveis. Tu sabia que os produtos de mercado podem ter diferenças enormes quanto à taxa de juros? Nesse quesito, o cartão de crédito continua imbatível, seguido de perto ali pelo cheque especial. E tu sabia que uma dívida no cheque especial de R$ 500 acaba virando mais de R$ 2.700 em um ano? Então fica longe. Vamos falar um pouquinho então de compras planejadas. Um exemplo. Eu quero aquele tão sonhado carro zero, que tem um preço de R$ 50 mil, mas com 45 mil na mão eu compro à vista. Um bom negócio que vai deixar tu 5 mil mais rico, porque dinheiro salvo com inteligência financeira é dinheiro ganho. Mas como ter os 45 mil? Se eu investir 1.044 por mês em uma aplicação que pague 1% ao mês, eu vou ter 45 mil em 36 meses. Note que 36 vezes 1.044 equivale a 37.600, bem menos que os 45 do valor do carro. E aqui está a beleza da multiplicação do dinheiro, bem planejado e bem administrado. E se tu fosse financiar os 45 mil do carro, pagaria uma parcela de cerca de R$ 1.800, ou seja, 700 e poucos reais a mais, que dá 26 mil a mais pela mesma coisa. Viu como o planejamento antecipado é importante? Cuidar do dinheiro deve se tornar um hábito. A coisa funciona como arrumar um armário bagunçado. Tu passa 2 dias organizando tudo, tirando roupa e põe de volta somente o necessário. Dá um trabalhão, mas fica bom. E me respondam, valeu a pena se 3 dias depois estiver tudo bagunçado de novo? Não, né? Vamos falar um pouquinho então sobre planejamento financeiro, que nada mais é do que decidir com antecedência o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Consiste na análise da situação atual e na definição de objetivos com um prazo determinado. Por exemplo, eu quero me aposentar, entre aspas, aos 40 anos. E o que eu preciso para isso? Eu preciso ter 1 milhão investido, que vai me trazer uma renda mensal de cerca de 10 mil reais. Isso é um objetivo concreto. No mundo de hoje, quem quer ter o mínimo de controle sobre a sua vida financeira precisa, antes de mais nada, ter a consciência clara sobre o que ganha e aquilo com que gasta. Quem gasta mais do que recebe está assinando uma sentença certa de dificuldades financeiras no futuro. Atualmente, a nossa expectativa é muito maior do que era há 20 anos. Portanto, se a gente quiser aproveitar uma aposentadoria com mais conforto e estabilidade, a gente vai ter que reservar algum dinheiro para isso. Reservar o que para nós quer dizer poupar. E saiba que não importa quais são os recursos que tu tem hoje, é sempre possível economizar alguma coisa. É possível mudar teu comportamento em relação ao dinheiro e ser mais feliz, acredite. E uma boa forma de começar essa mudança é ter em mente que antes de qualquer coisa é preciso que a gente se pague. Na prática, nos pagar significa destinar uma parte da nossa renda para a gente investir no nosso próprio futuro. Mas quanto a gente precisa separar? Essa é uma questão bem pessoal, porque depende dos teus objetivos de vida e da tua situação atual. Durante a consultoria, a gente vai decidir isso juntos. Mas, só para tu ter uma ideia, uma família que ganha 5 mil reais, se todo mês colocar 10% da sua renda simplesmente debaixo do colchão, no final do ano vai ter acumulado 6 mil reais. Isso sem contar os juros que ela poderia ter recebido se tivesse investido, que aí teria cerca de 6.400 reais. A gente sabe que na vida o dinheiro só é importante se servir como um meio para tu alcançar os teus sonhos. E são eles que devem ditar nossa vida financeira. Sonhar não custa nada e pode ser mesmo a base de tudo na vida. Se trata de uma escolha fundamental, empobrecer ou enriquecer através dos juros do dinheiro. Tu quer estar do lado de quem ganha juros e enriquece ou de quem paga juros e empobrece? O dinheiro que se gasta com juros é um dinheiro que não se pode gastar com mais nada concreto para a tua qualidade de vida. E se o nosso salário demora para crescer, o negócio é fazer ele espichar de algum jeito.
Por exemplo, tem um salário de 6 mil reais. Fazendo uma dívida, o teu poder aquisitivo vai encolher. Vamos supor que tu tenha parcela de 2 mil reais mensais com juros embutidos de 1.000. Parece muito, mas é bem possível. No final das contas, o teu poder aquisitivo, aquele valor que tu tem disponível para realmente pagar as despesas, vai ter ficado em 4 mil. Apenas 2/3 do teu salário. Caso tu opte por investir parte do teu dinheiro, além de não diminuir o teu poder aquisitivo em função da parcela dos empréstimos, acaba efetivamente crescendo, porque tu vai ganhar juros com os investimentos. Isso é enriquecimento. Nesse mesmo exemplo, ao invés de ter 2 mil de parcelas, tu, com uma inteligência financeira, planejou destinar esse valor para um investimento, ganhando outros R$1.000 de juros, por exemplo. Assim, o teu poder aquisitivo vai ter aumentado para 7 mil, 40% a mais do que na situação de devedor. E o salário continua o mesmo. Nesse caso, tu vai ter dinheiro disponível para comprar à vista algumas coisas, garantindo algum percentual de desconto nas compras. Se conseguir 10% numa renda de 7 mil, já dá R$700. Isso significa que o teu poder aquisitivo sobe para R$7.700, quase o dobro da pessoa que optou pelas dívidas. O que eu quero dizer é que a fórmula para multiplicar o dinheiro ao longo dos anos está nas nossas mãos. Isso é, na forma como a gente vai administrar os ganhos. Qualquer um pode transformar o seu salário mínimo em reservas e conquistar tranquilidade na aposentadoria. Basta poupar. A maneira como a gente gerencia nosso dinheiro hoje vai determinar o nosso futuro. Planejamento financeiro pessoal significa ordenar nossa vida financeira de tal maneira que a gente possa sempre ter uma reserva para os imprevistos da vida, e que sempre tem, e sistematicamente, vagarosamente, construir um patrimônio que vai garantir na aposentadoria fontes de renda suficientes para a gente ter uma vida tranquila e confortável. Pensa que cada vez que tu investe, está diminuindo um dia de trabalho na tua vida. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nos investimentos. Vamos pensar que um agricultor que trabalhou para um fazendeiro e recebeu 2 espigas de milho. O que ele poderia fazer com elas? Bom, ele pode optar por comer as 2 e depois de encher a pança, ele pode esperar morrer de fome, já que o seu único sustento vai ter acabado. Ele também pode optar por plantar as 2, mas vai ficar com fome hoje, vai morrer de fome antes de fazer a colheita. E outra opção seria comer uma espiga, saciar a sua fome, e plantar outra para que no futuro continue a matar a sua fome. O que parece mais sensato? Vocês já ouviram falar que quem planta colhe? Ao plantar uma delas, ele garantiu que uns meses depois tivesse 2 espigas de novo. Então ele pôde plantar as 2 e logo ter 4. Uma safra depois vai ter 8, na próxima 16. Algumas safras depois vai ter 128. E assim por diante, até se tornar um super produtor de milho. Esse é o poder dos juros compostos dos investimentos. Hoje ele pode comer quanto milho ele quiser, que não vai acabar. Vamos refletir então sobre a atitude dele. Ele abriu mão de consumir tudo que recebeu imediatamente. Ele escolheu uma boa terra, leia-se uma boa aplicação, para investir o recurso que ele tinha. Ele foi paciente, esperou o tempo passar e viu o poder dos juros sobre os juros acontecer. E ele replantou os seus frutos e não parou mais de colher juros. Que tal se a gente começar a plantar dinheiro? Hoje são muitas as opções para aplicar nossas economias. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que investir é como emprestar dinheiro. Quando a gente investe, a gente está cedendo os nossos recursos, esperando receber em troca rendimentos no futuro. Quando se fala em investimentos, logo a gente pensa na caderneta de poupança. Mas é importante a gente saber que existem outras alternativas tão seguras e muito boas. E uma das mais conhecidas é o CDB. Investir é sempre a melhor maneira de fazer o teu dinheiro crescer. Investir é sempre a melhor maneira de fazer o teu dinheiro crescer. Pode acreditar. E agora a pergunta que não quer calar. Posso ser um milionário, uma milionária? E eu vou responder com essa tela. Para a gente ter R$1 milhão em 20 anos em uma aplicação que renda 1% ao mês, a gente precisa investir todos os meses R$1.010. Se a gente tem 30 anos para isso, já cai para R$286. Se a gente tem 35 anos para chegar no 1 milhão,
R$ 155 por mês são suficientes. E se a gente tem 40 anos, R$ 85 são suficientes. O que isso quer dizer? Que quanto antes a gente começar, bem mais fácil fica. Então, qual é a diferença entre os que se dão bem e os demais? Em 2 palavras, educação financeira. Nossos objetivos daqui por diante são transformar consumo por impulso em consumo inteligente, transformar dívidas em poupança, transformar aplicações esporádicas em investimentos frequentes e viver uma vida tranquila e realizar todos os nossos sonhos mais importantes. Lembrem que uma jornada de 1.000 quilômetros começa com um passo. Espero que eu tenha contribuído e que levem esses conceitos para a vida de vocês. Nos vemos na próxima reunião.